Olá, meu nome é Saulo de Matos. Esta é a quinta aula do curso de Teoria do Direito, ministrado no semestre emergencial da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. Nas últimas aulas, nós vimos, em primeiro lugar, as principais questões que envolvem a teoria do direito, segundo Hart, segundo Dworkin. Nós analisamos, então, o primeiro capítulo do livro Conceito de Direito de Hart e o primeiro capítulo do livro Levando os Direitos a Sério, de Ronald Dworkin. Na aula subsequente, nós analisamos a teoria da norma jurídica, a partir de uma discussão sobre linguagem prescritiva em von Wright, e como Kelsen também vai conceber a norma jurídica. Na aula passada, o meu estagiário Prudêncio apresentou uma aula sobre o modelo de Olszyn para a teoria do direito, segundo Hart, segundo o capítulo 4 do livro Conceito de Direito de Hart. E nesta aula de hoje nós vamos debater o capítulo 5º deste livro aqui, o Conceito de Direito de Hart, em que Hart vai caracterizar o direito como uma união de regras primárias e secundárias. Eu vou colocar aqui o slide da aula, que vocês têm acesso, todos têm acesso, para que nós possamos iniciar a nossa aula. Então, só um minuto para eu colocar o acesso aqui ao slide para vocês. Agora sim, acredito que todos estão vendo os slides, né, o primeiro slide. Então, o título da aula de hoje é o direito como união de regras primárias e secundárias. Para compreender esse capítulo, eu acho interessante nós iniciarmos debatendo um pouquinho e eu explicando para vocês uma questão que é muito importante na teoria do direito. Eu considero que a teoria analítica do direito quase toda parte de uma certa linguagem de direitos. Essa linguagem foi expressa no início do século passado, no início do século XX, por um professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, chamado Hofeld, esse cidadão aqui do lado direito. Hofeld publicou 2 artigos numa conceituado periódico norte-americano chamado Yale Law Review, e nesses 2 artigos o Hofeld vai propor o que ele vai considerar as concepções fundamentais do direito, ou seja, as categorias fundamentais da linguagem jurídica. O quadro aqui que eu coloquei expõe essas categorias. Hofeld vai dizer que existem 8 categorias fundamentais, né? A primeira seria do direito. Então, se alguém tem direito, aquela pessoa, a oposição ao direito seria o não direito. Se alguém tem um privilégio, a oposição a isso seria alguém tem uma obrigação, um dever. Se alguém tem um poder, a outra pessoa vai ter um não poder, ou seja, uma impotência, como eu estou colocando aqui. E se alguém tem uma imunidade, a outra pessoa vai ter uma sujeição. Então, essas são as categorias fundamentais que Hofeld vai desenvolver. Ele vai pensar que as relações jurídicas podem ser analisadas, expressas com base nessas categorias. Então, todas as vezes que alguém tem um direito, a outra pessoa não terá, em termos de... Toda vez que eu tenho um direito, eu não posso, ao mesmo tempo, não ter um direito. Então, todas as vezes que eu tenho um privilégio ou uma faculdade, eu não posso, ao mesmo tempo, ter um dever, porque isso é o oposto. Porém, do ponto de vista correlativo, né, todas as vezes que alguém tem um direito, a outra pessoa tem um dever. Todas as vezes que alguém tem um privilégio, a outra pessoa tem um não direito. Todas as vezes que alguém tem um poder, uma outra pessoa tem uma sujeição. E todas as vezes que alguém tem uma imunidade, ou seja, uma imunidade contra um poder, a outra pessoa tem uma impotência, né? Essas categorias, né, principalmente a relação correlativa entre 2 pessoas, de direito e dever, de privilégio e não direito, de poder e sujeição, e de imunidade e impotência, são para Hofeld o que caracterizaria a linguagem jurídica. Qualquer relação jurídica poderia, segundo Hofeld, ser colocada, expressa por meio dessas 8 categorias aqui, de direito, dever,
privilégio, não direito, poder, sujeição, imunidade e impotência. Essas seriam as 8 categorias e, repetindo, qualquer relação jurídica poderia ser expressa com base nessas categorias. Por que isso é importante? Porque Hart vai fazer um comentário decisivo no capítulo 5º do conceito de direito, que é o seguinte: Hart vai dizer que uma das questões mais perplexas para a teoria do direito, uma das questões que gera mais perplexidade e mais controvérsia na teoria do direito, é como relacionar essas duas partes aqui, a relação ao primeiro quadro, né, de direito, dever, privilégio e não direito, com o segundo quadro de poder, sujeição, imunidade e impotência. Hart acredita que a chave para a compreensão da teoria do direito, a chave para que você desenvolva um modelo para compreender o direito que seja um modelo válido, um modelo interessante para compreender o direito, seria, segundo Hart, seria uma explicação teórica para a relação entre poder e direito, no sentido de pretensão, né? Ou poder e obrigação. Então, para Hart, uma teoria do direito adequada precisa basicamente explicar como essas relações de direito, obrigação, privilégio e não direito se relacionam com outro conjunto de relações que seria de poder, sujeição, imunidade e impotência. Como essas duas relações vão se dar, para Hart, é a chave da teoria do direito e foi o grande erro de outros teóricos como Kelsen, Austin, que são antecessores, né, de Hart, como a gente já viu. Então, essa é a grande questão aqui. Não vou me aprofundar tanto nessa linguagem de Hofeld, mas é importante que a gente tenha em mente essa relação entre esse primeiro quadro de direito, não direito, privilégio e dever, com o segundo quadro de poder, impotência, imunidade e sujeição. Essa, para Hart, é a chave da teoria do direito e a chave do capítulo 5º do conceito de direito. A principal contribuição e tese de Hart para a compreensão dessa relação entre obrigação e poder é, na minha visão, o modo como Hart vai abordar essa questão. Então, não é, talvez, colocado de outra forma. A grande contribuição de Hart não é ter identificado regras primárias e secundárias, como nós vamos ver daqui a pouco, mas é ter desenvolvido uma metodologia específica para discussão dessa questão da relação entre obrigação e poder. Antes de Hart, isso era feito de uma certa forma, já vou explicar como. Depois de Hart, será feito de uma outra forma. E mesmo os teóricos posteriores a Hart, que buscam criticar o modelo hartiano, vão adotar a metodologia hartiana do ponto de vista interno, como é o caso de Ronald Dworkin. Então, mesmo Dworkin, que vai ser um dos maiores críticos de Hart no século passado, mesmo ele vai aceitar a metodologia hartiana. Então, acredito que a grande contribuição de Hart para a teoria do direito e o que faz Hart ter um grande legado até hoje na teoria do direito não é, de certa forma, o conceito que ele apresenta para o direito, mas sim a metodologia utilizada por ele para pensar o direito. Então, essa é chamada virada metodológica ou hermenêutica de Hart, a virada metodológica na teoria do direito. E o que consiste essa virada metodológica de Hart? Ela consiste, em primeiro lugar, da recusa ou da refutação ao modelo do comando de Austin. Em primeiro lugar, Hart vai buscar refutar, negar o chamado modelo do comando de Austin. Vocês já estudaram esse modelo do comando na aula passada, na aula ministrada pelo meu estagiário Prudêncio. E no que consiste esse modelo de Austin, só para a gente relembrar a aula passada. Primeiro, Austin vai se basear no modelo que vai pressupor uma ideia de um soberano. Ou seja, a ideia de uma pessoa, um corpo de pessoas, a cujas ordens a grande maioria das pessoas obedece habitualmente. Então, o direito vai ser pensado a partir de uma ideia de soberania. Soberania consiste na seguinte ideia: a ideia da existência de uma pessoa, de um corpo de pessoas que emite ordens, né, e que a grande maioria das pessoas obedece de maneira habitual.
Austin vai acreditar que essa é a melhor forma de explicar o direito. Ou seja, a melhor forma de explicar o direito é explicar o direito a partir do comando emitido por uma pessoa, o soberano, a quem uma grande parcela da população obedece de maneira habitual. Então, essa tese, esse modelo do comando de Austin, tem duas teses fundamentais, né, baseadas nessa ideia de soberania. Primeiro, o que faz com que determinadas instruções se tornem legais, ou seja, o que faz com que uma certa prescrição se torne uma prescrição jurídica, o que faz que uma certa norma se torne uma norma jurídica, tem a ver com a sua origem e a sua função. Primeiro, a origem. Se a instrução é emanada de um soberano político, né, origem, e se tem a função de ser um exercício da soberania, então trata-se de um fato jurídico, por exemplo, uma lei. Todas as vezes que eu tiver uma prescrição que tem como fonte um soberano político, né, um governante, e segundo, tem a função, essa ordem tem a função de ser um exercício de soberania, trata-se de uma ordem jurídica ou de um comando jurídico. Essas são as duas teses, a primeira tese, desculpa, do modelo de comando de Austin. Em segundo lugar, o direito tem sempre a forma de um comando. Então, para Austin, o direito sempre tem a ver com o desejo de uma pessoa para que outra pessoa se comporte de uma determinada maneira, sob pena de sanção. Então, o comando é o grande, digamos, é como Austin tenta explicar a norma jurídica. A norma jurídica vai ser explicada, portanto, de duas formas. O direito vai ser explicado, em primeiro, com a ideia de soberano, né? Com a ideia de que o direito tem a ver com a ordem de um soberano, com a ideia de fonte e função, né? E, em segundo lugar, com a ideia de que a ordem do soberano pode ser compreendida como um comando e, portanto, a norma jurídica deve ser compreendida como um comando. Por ser compreendida como um comando, toda norma jurídica tem a ver com a emissão de um desejo do soberano para que as pessoas se comportem de uma determinada maneira, sob pena de coação. Essa seria, de maneira sintética, o modelo de comando de Austin que vocês viram na aula passada. Qual é a crítica? Antes de passar para a crítica de Hart, né? Aqui só uma síntese do que eu disse. Então, Austin vai trabalhar a ideia de soberania como um fato, ou seja, a soberania vai consistir em dois fatos básicos. O soberano, é obedecido por todos, um fato, né? E o segundo fato, não obedece a ninguém. Né? O soberano não obedece a ninguém. Esse é o modelo que Austin vai desenvolver. Então, o soberano ele sempre é obedecido por todos e ele não obedece a ninguém. Essa é a ideia de soberania em Austin. Hart vai criticar esse modelo, como a gente viu também, de certa forma, na aula passada, mas o Hart vai trazer de novo a discussão dessas críticas dele para pensar a sua própria teoria. Então, com essas críticas fundamentais que Hart coloca a Austin. Primeiro, Hart vai dizer que o direito não é formado somente por comandos, né? Nem toda norma vai seguir o padrão de Austin, que é faça isso ou aquilo. Né? O direito ele tem uma gama de padrões de comportamento, de formas de padrões de comportamento, que não necessariamente são um comando. Exemplo disso, a norma constitucional, por exemplo, que define que o Brasil é uma república federativa, ou que o Brasil tem 3 poderes, né, o judiciário, o legislativo e o executivo. Isso não se trata de um comando, mas sim de uma norma que define a estrutura administrativa do direito brasileiro. Então, esse é um exemplo claro de que o direito não tem só comandos, ele tem outros tipos de norma. Em segundo lugar, as fontes do direito não podem ser reduzidas ao soberano político, dado que o próprio conceito de soberano é jurídico. O que Hart quer dizer com isso? Que, para explicar quem é o soberano, o que é o soberano, você já precisa de uma norma jurídica antecedente. Então, você não pode explicar o direito com base no conceito de soberania, porque o próprio conceito de soberania depende do direito, e não vice-versa, e não o contrário. O direito depende da soberania. 3. Nem toda norma jurídica pressupõe a ameaça de uma sanção, né? Então, Hart vai... aqui é uma argumentação que Hart vai fazer contra Kelsen, por exemplo, né?
Hart vai dizer que nem toda norma jurídica tem sanção, a não ser que você tenha um conceito de sanção que seja tão amplo e que acabe, de certa forma, para Hart, extrapolando os padrões mínimos relativos a esse núcleo conceitual que é a sanção. Então, nem toda norma jurídica tem uma sanção. Exemplo disso, de novo, a norma jurídica da Constituição brasileira, que diz que o Brasil tem 3 poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. Essa norma não tem sanção, né? É uma norma constitutiva da organização administrativa brasileira com base na Constituição. Ou a norma que diz, por exemplo, que a capital do Estado brasileiro é Brasília, né? Essa norma ela não tem nenhuma sanção também. Quarto, o problema da continuidade entre soberanos, né, que o Prudêncio explicou na aula passada, a ideia de que para explicar a transição de um soberano do Rex para o Rex 2 ou para o Rex 3, você precisa de uma norma que explique essa transição. Caso contrário, você vai ter uma série de dificuldades relativas à explicação da transição entre governos ou transição entre soberanos, né? Isso é algo que Hart vai identificar como sendo um defeito da teoria de Olszyn, porque Olszyn não consegue explicar como se dá a transição entre soberanos, porque ele não consegue explicar como ordens emanadas de um soberano que já não é soberano continuam válidas, né? Ou como eu posso identificar quem é o sucessor do soberano que já faleceu, que já não existe. Então, essas são questões que Hart vai identificar como problemas na teoria de Olszyn. E, por fim, em quinto lugar, Hart vai dizer que o direito ele não serve só para dizer para oficiais quando usar o poder coercitivo ou não. Ou seja, o direito não deve ser pensado como Kelsen e Olszyn pensavam, né? O direito como uma ordem sob sanção, uma ordem que só tem a ver com controle social, sob ameaça, sob medo. Hart vai dizer que o direito também é uma possibilidade de cooperação social, uma possibilidade de interação social. Então, o direito ele não tem a ver só com ameaça e com medo, mas ele tem a ver também com liberdade, com autonomia. O direito ele nos proporciona, segundo Hart, nos proporciona a liberdade de celebrar contratos, de entrar em relações jurídicas, de determinar nossas ações com segurança. Então, o direito ele não é só um instrumento de pressão coercitiva do Estado, mas ele também é a possibilidade que nós temos numa sociedade moderna de sermos livres, porque ele nos traz uma série de vantagens em termos de avanços modernos. E Hart vai trabalhar isso no finalzinho desse capítulo, quando ele vai falar das regras secundárias. Então, é importante a gente compreender que, na perspectiva hartiana, como eu já disse em aulas passadas, o direito não deve ser visto como um instrumento de controle social sob ameaça. O direito para Hart ele deve ser visto sob a perspectiva de uma pessoa que participa de uma prática social e que o direito proporciona a essa pessoa a liberdade, a faculdade de agir de maneira livre ou autônoma. Essa é uma ideia que vai permanecer válida na teoria hartiana até o fim da obra de Hart. Então, essas são as críticas de Hart ao modelo de comando de Olszyn, e aqui é um resumo, basicamente, de como Hart vai modificar a forma como Olszyn pensava a soberania. Então, enquanto em Olszyn a soberania vai ser pensada como um fato, né? Hart vai dizer que a soberania não pode ser pensada como um fato, ela tem que ser pensada, se é que existe soberania, né, que essa é outra questão, ela deve ser pensada como uma regra. Então, a soberania como regra vai dizer o seguinte, que S1, né, o soberano, possui todos os poderes para legislar, isso é uma regra, e que S1 não possui nenhuma inabilidade para legislar, né, não possui nenhuma restrição nos seus poderes. Hart vai transformar, portanto, em primeiro lugar, o modelo de Olszyn nesse modelo de regras, e depois ele vai criticar essa ideia de soberania como regra, quando ele vai falar nas regras secundárias, nas limitações do próprio soberano. Mas o que é importante aqui é, portanto, a transição
de um modelo que pensa o direito como um fato para o modelo normativo, né, que pensa o direito como norma ou como regra. Essa transição, essas duas visões distintas sobre o direito, é uma das marcas principais da teoria de Hart, que está presente no capítulo 5º do conceito de direito. O modelo de regras, né? Então, vamos lá. Como compreender o direito como prática social? Esse é o grande desafio que Hart vai nos colocar. E a grande contribuição de Hart, como eu dizia no início da aula, é a inclusão, o desenvolvimento de uma certa metodologia que implica na diferenciação entre dois pontos de vista, o ponto de vista interno e o ponto de vista externo. O que significa isso? Hart acredita que para que eu possa compreender o direito de maneira adequada, eu preciso me colocar no lugar daquelas pessoas que estão dentro da prática jurídica, daquelas pessoas que participam da prática jurídica, aceitando o ordenamento jurídico. Então, diferente do que faz Olsen, no sentido de tentar compreender o direito a partir dos comandos emitidos por um soberano para pessoas que vão agir por medo ou por medo de ameaça da sanção do soberano, Hart vai dizer que esse não é a melhor forma de compreender o direito. A melhor forma de compreender o direito é compreender o direito como uma prática social e compreender o direito a partir do ponto de vista dos participantes dessa prática social, que significa dizer, em última instância, compreender o direito a partir do ponto de vista daquela pessoa que já aceita o ordenamento jurídico como válida e que usa e utiliza o ordenamento jurídico como diretriz das suas condutas, né? Então, todas as vezes que alguém pergunta o que eu devo fazer e aquela pessoa aceita o ordenamento jurídico como possibilidade de resposta para essa pergunta, eu estou, segundo Hart, compreendendo o direito a partir do ponto de vista interno. Então, o primeiro ponto aqui é entender que, para Hart, a compreensão do direito passa pela compreensão da atitude crítico-reflexiva dos participantes da prática. Essa é a primeira questão. Segundo, Hart vai diferenciar ponto de vista interno e externo. O ponto de vista interno tem a ver, como eu já disse, com aquela dimensão dos agentes, né, dos participantes da prática social, que tomam os padrões de comportamento como guias para a sua própria ação. Então, o ponto de vista interno é o ponto de vista daquela pessoa que se pergunta, por exemplo, no fim do ano, se ela deve ou não, quanto ela deve pagar de imposto de renda. Então, ela já aceitou o padrão, o ordenamento jurídico como uma ordem normativa que dita as condutas na sociedade, e ela se pergunta o que ela deve fazer. E ela aceita o ordenamento jurídico, os padrões jurídicos de comportamento, como guias ou diretrizes para a sua conduta. Esse é o ponto de vista interno do participante da prática. Hart vai dizer que, em contraposição ao ponto de vista interno, nós temos o ponto de vista externo. Só que há três possibilidades de compreender o ponto de vista externo. Primeiro, o ponto de vista externo pode ser compreendido como um ponto de vista externo extremado, que é a posição de Olsen, por exemplo, né? A posição que vai compreender o direito a partir de fora da prática social, e que vai compreender o direito a partir de um mero conjunto de comportamentos das pessoas, né? Não vai se questionar sobre essa dimensão crítico-normativa do ponto de vista interno, mas vai compreender o direito a partir do hábito, né? Do mero hábito das pessoas na sociedade. Essa seria a primeira forma de compreender o ponto de vista externo, o mero hábito das pessoas. Hart vai recusar essa hipótese porque ele acredita que esse modelo não compreende bem a prática jurídica. A segunda forma de pensar o ponto de vista externo seria o ponto de vista externo moderado. Qual é a posição do ponto de vista externo moderado? É a posição que busca descrever a forma como os participantes de uma certa prática social se referem ao aspecto interno das regras, ou seja, como as pessoas que participam do direito
se referem ao direito ou internalizam os compromissos relativos aos padrões de comportamento jurídicos. Então, essa segunda forma de pensar o ponto de vista externo se chama ponto de vista externo moderado, que é a visão de uma pessoa que está fora da prática social, mas ela consegue, de certa forma, descrever o modo como as pessoas que estão dentro da prática social se comportam e internalizam os padrões de comportamento. Em terceiro lugar, você tem um ponto de vista externo dos alienados, que são aquelas pessoas que, por alguma razão, não aceitam o ordenamento jurídico, seja porque são pessoas que buscam o tempo todo burlar os esquemas de cooperação social, né? Como pessoas que realmente buscam o tempo todo não seguir os padrões de comportamento social que geram cooperação, seja aquelas pessoas que são excluídas também do sistema e que, por essa razão, também não aceitam e não internalizam o ordenamento jurídico. Essas pessoas são chamadas, do ponto de vista externo, dos alienados. Hart, embora defenda que o direito deve ser compreendido a partir do ponto de vista interno, ele, ao mesmo tempo, vai afirmar que a melhor forma teórica para compreender o direito não é a forma do ponto de vista interno do participante, né, que está dentro da prática, mas sim do ponto de vista externo moderado. Então, o teórico do direito, ele adota uma perspectiva do ponto de vista externo moderado, porque ele vai descrever, digamos, a tomada de padrões de comportamento feitas pelos participantes da prática. E a melhor forma, talvez, de explicar isso foi feita por Joseph Russ, quando desenvolveu uma diferenciação entre juízos não comprometidos e juízos comprometidos. Russ, que é um autor, professor de Oxford, ainda vivo, vai contribuir para a forma como Hart vai pensar o ponto de vista interno, desenvolvendo o seguinte exemplo. Imaginem que vocês são judeus, né? E que vocês querem saber as normas religiosas, né, que guiam o comportamento dos judeus. Só que vocês não conhecem muitos judeus e não conhecem muitos cientistas, especialistas, né, na teologia judaica. E vocês conhecem só uma pessoa que conhece bem a teologia judaica, que é um católico. Esse católico, ele é especialista em teologia judaica e é amigo de vocês. Então, todas as vezes que vocês têm uma dúvida sobre o que fazer do ponto de vista do judaísmo, vocês procuram esse católico que é especialista em teologia judaica. Russ vai dizer que é justamente a posição desse especialista católico que é a forma como Hart acredita que o teórico do direito deve pensar o direito. Portanto, o jurista, para Hart, deve pensar o direito como uma espécie de um judeu, um católico no meu exemplo, que descreve a forma como os judeus internalizam os padrões de comportamento do judaísmo. Então, assim como o católico, mesmo não aceitando o judaísmo como religião, pode descrever a religião judaica a partir de uma descrição do ponto de vista interno daqueles que participam da religião, o jurista pode descrever o direito, mesmo sem aceitar o direito, né? Mesmo sem aceitar o direito, ele pode descrever o direito a partir do padrão de comportamento daquelas pessoas que participam da prática jurídica. É por essa razão que, mesmo eu, por exemplo, digamos que eu seja um anarquista e que eu não aceite o ordenamento jurídico, eu, como jurista, mesmo assim, posso descrever a forma como as pessoas na sociedade que aceitam o direito se comportam e, portanto, quais normas jurídicas são válidas naquela sociedade. Essa é a ideia de ponto de vista interno e externo em Hart, a partir da diferenciação proposta por Russ entre juízos não comprometidos e juízos comprometidos. Então, o ponto de vista externo moderado é o ponto de vista de um juízo não comprometido com aquela prática, mas que, ao mesmo tempo, consegue descrevê-la. Essa é a ideia básica que o Russ vai defender. E Hart também.
E como Hart vai pensar, então, essa prática social, essas regras sociais que vão ser descritas a partir de um ponto de vista externo moderado, do teórico que descreve o ponto de vista interno dos participantes da prática. Hart vai acreditar que a chave para a compreensão disso é o conceito de regra social, de regras sociais. O que são regras sociais? Para Hart, regras sociais envolvem duas questões principais. Primeiro, a maioria dos membros de uma sociedade, de S, conforma regularmente seu comportamento ao conteúdo R, conteúdo regra E. Então, em primeiro lugar, para você compreender uma prática social como uma prática social nos termos hartianos, a prática social vai ser definida, em primeiro lugar, como a ideia de que a maioria dos membros de uma sociedade conforma regularmente seu comportamento ao conteúdo de um certo ordenamento, R. E segundo, essa ideia já está presente em Alce, né? Não é uma ideia originária do Hart. Né? Então, a ideia de que a maioria dos membros se conforma às normas de um certo ordenamento é uma ideia que o Alce já coloca para a gente viu. A novidade, talvez em Hart, está no seguinte: a maioria dos membros da sociedade aceita R como uma regra, o que significa dizer para Hart, primeiro, que para a maioria dos membros de S, a existência de R constitui uma razão para agir de acordo com R. Então, aqui é a primeira mudança que Hart propõe. Diferente do que Alce pensava, de que a conformidade dos membros de S a R se dá em razão de um mero hábito, Hart vai dizer que, na verdade, a conformidade, o hábito de obediência, deve ser explicado a partir da ideia de que essas pessoas, membros da sociedade, consideram a existência de R, da regra social, como uma razão para agir de acordo com R. Então, não se trata de um mero motivo que eu tenho para agir de acordo com uma regra social por medo, mas sim do fato que eu considerar que aquela regra social é uma razão que eu tenho para agir de uma determinada forma. Essa é a primeira mudança que Hart vai propor, que é eu vou considerar aqui uma dimensão normativa das regras sociais. Né? Então, essa dimensão normativa constitui no fato de que os membros da sociedade consideram, são afetados pelas regras sociais como razões para agir. Essa é uma dimensão normativa das regras sociais. Eu já falei para vocês sobre essa dimensão normativa em outras oportunidades. Em segundo lugar, existe uma dimensão crítica também nas regras sociais. Os membros de S tendem a utilizar R e a se referir a R como fundamento para exercer pressão sobre os demais membros para agir em conformidade com R e como fundamento para criticar os desvios de R. Então, em segundo lugar, existe uma dimensão crítica das regras sociais. Qual é essa dimensão crítica? As regras sociais, elas não são utilizadas... Quando uma regra é uma regra social, ela é utilizada para criticar os desvios de comportamento a essa regra social. Então, a regra social se diferencia de meros hábitos. Né? Uma coisa é eu ter o hábito, por exemplo, de colocar um copo de água quando eu ministro uma aula. Isso é um hábito. Mas se eu me desviar desse hábito, se eu, por exemplo, ministrar uma aula sem um copo de água, isso não vai ser considerado algo criticável por vocês. Né? Não vai ser considerado algo criticável porque trata-se de um mero hábito. Por outro lado, se eu tenho uma regra, por exemplo, que diz que eu devo sempre iniciar as aulas fazendo uma reconstrução daquilo que foi ministrado em aulas anteriores, e se isso é uma regra social aceita pela sociedade, se eu iniciar uma aula sem reconstruir, sem relembrar aquilo que foi dado em aulas passadas, eu posso ser criticado por isso, porque isso se trata de uma regra social. Então, aqui Hart vai dizer que para que eu tenha uma regra social, eu tenho que ter 3 dimensões vinculadas. O hábito, a dimensão normativa de considerar aquela regra como razão e a dimensão crítica de considerar os desvios daquela regra como desvios que podem ser criticados por outros membros da sociedade. Essa é a ideia de regras sociais em Hart.
E o direito vai ser pensado como regras sociais, naturalmente. E Hart vai dizer que o direito vai ser pensado como uma união entre regras primárias e regras secundárias. As regras primárias, elas são aquelas regras que determinam aquele primeiro conjunto de relações jurídicas que eu expliquei no início da aula, feitas por Hohlfeld, ou seja, as relações entre direito, obrigação, né, o dever, e entre faculdade e não direito. Então, primeiro quadro de categorias que Hohlfeld explica são as regras primárias. As regras primárias, portanto, em última instância, têm a ver com as obrigações que eu tenho, obrigações jurídicas que eu tenho na sociedade. E aí Hart vai fazer uma diferença muito importante, talvez, nesse âmbito, que é a diferença entre estar obrigado e ter uma obrigação. Hart vai buscar um exemplo de Agostinho Aurélio, feito na sua obra, né, o filósofo medieval Agostinho Aurélio. Agostinho vai comparar o direito com um bando de ladrões, né? E Hart vai tomar esse exemplo e vai trazer esse exemplo de novo para dizer que o direito, pelo menos essas regras primárias que constituem obrigações, não podem ser compreendidas ou explicadas adequadamente com base nessa ideia de ameaça ou de comando sob ameaça. Então, existe uma diferença, Hart vai dizer, entre eu estar obrigado a fazer algo, quando, por exemplo, um ladrão com uma arma de fogo aponta para a minha cabeça e diz para eu passar a carteira, todos nós concordamos que esse exemplo significa que eu estou obrigado a passar a carteira, porque eu estou sofrendo uma ameaça, portanto, eu estou obrigado a passar a carteira. Por outro lado, ninguém concordaria se eu dissesse que no momento que o ladrão coloca a arma e me obriga, me aponta a arma e me obriga a passar a carteira, ninguém diria que eu tenho uma obrigação de passar a carteira, né? Eu não tenho uma obrigação, eu estou obrigado a passar a carteira. Então, Hart vai dizer que a diferença entre um assaltante com uma arma de fogo que me obriga a passar a carteira e que me deixa numa situação de estar obrigado a passar a carteira, e o Estado, que cria normas jurídicas que fazem com que eu tenha uma obrigação de pagar um imposto, tem a ver com a ideia da diferença entre estar obrigado e ter uma obrigação. Essas duas noções não se confundem. Só que para explicar o fundamento dessa diferenciação, é preciso ir um pouco mais além das regras primárias, ou seja, ir além dessa questão colocada por Hohlfeld, vinculada à ideia de direito, obrigação, faculdade e não direito. É preciso ir para uma segunda quadro de relações, que é a relação entre poder, sujeição, imunidade e não poder, né? Ou seja, inabilidade. E Hart vai chamar isso de regras secundárias. As regras secundárias são, portanto, todas aquelas regras que determinam os poderes, né? Ou seja, que fazem com que nós possamos compreender como uma obrigação é constituída dentro de uma prática social. Então, eu tenho uma obrigação de pagar o imposto, mas o que explica esse ter uma obrigação de pagar o imposto é um conjunto de regras secundárias relativas ao poder, ou à constituição do poder. E Hart vai dizer que essas regras secundárias, elas são regras de 3 tipos, basicamente. Regra de reconhecimento, regra de alteração e regra de adjudicação. Cada uma dessas regras vai explicar ou vai resolver um problema das sociedades modernas, segundo Hart. Primeiro, o problema da incerteza. Sociedades modernas, diferentes de sociedades tradicionais, não convivem bem com a incerteza sobre quais regras são válidas na sociedade. Então, o Hart vai dizer que as comunidades tradicionais, quando ganham complexidade, elas precisam de certezas para os sujeitos que participam daquela sociedade sobre quais regras são válidas naquele momento na sociedade, para que o sujeito tenha certeza de quais regras ele deve seguir, para que ele tenha liberdade para optar entre seguir uma regra e constituir um contrato, por exemplo, com outra pessoa, ou não cumprir aquela regra, né? E também para que a sociedade tenha clareza sobre
quais regras podem ser aplicáveis àquela pessoa, né, que vive naquela sociedade complexa. Então, em primeiro lugar, eu preciso de regra de reconhecimento para identificar quais normas jurídicas são válidas em sociedades modernas. Em segundo lugar, Hart vai dizer que sociedades modernas, diferentes de sociedades tradicionais, precisam de regras claras sobre como modificar as regras válidas num determinado sistema. Então, Hart vai dizer que é importante que as sociedades modernas elas compreendam como modificar as normas jurídicas válidas. E Hart vai dizer que para modificar regras jurídicas válidas, eu preciso de uma regra secundária, que ele vai chamar de regra de alteração. Toda sociedade moderna, segundo Hart, vai precisar de regras de alteração que me permitem dizer quando eu posso e como eu posso, na verdade, alterar regras jurídicas válidas naquela sociedade. Em terceiro lugar, existem regras de adjudicação, regras de julgamento, né? E o que são essas regras? São regras que determinam quem deve julgar certos casos de desvio das regras sociais, das regras jurídicas, quem deve julgar e, portanto, quem deve autorizar o Estado, por exemplo, a punir outra pessoa. Essas regras de adjudicação, ou regras de julgamento, né, na sociedade, elas resolvem um problema da ineficiência. Hart vai dizer que sociedades tradicionais são ineficientes no sentido de que não há conflitos sociais muito grandes, porque cada uma das pessoas da sociedade vai tentar interpretar aquelas regras e vai tentar impor a sua forma de resolução de conflitos, e muitas vezes vai fazer uso da força e da violência para resolver os conflitos de interpretação das regras sociais que são aplicáveis naquela sociedade. Para solucionar esse problema, você precisa de uma regra de adjudicação. Então, notem também que essa regra de reconhecimento, regra de alteração e regra de adjudicação pode ser comparado, né, para fins didáticos, né, entre os três poderes que nós temos em estados modernos. Você tem, pelo menos em parte, né, você tem regra de alteração que está vinculada ao legislativo e a regra de adjudicação que está vinculada tanto ao judiciário, que vai julgar, quanto ao executivo, que vai executar, né, digamos, as violações. E a regra de reconhecimento tem a ver com aquelas regras que permitem que eu possa identificar quais normas jurídicas são válidas num certo ordenamento. E como eu vou identificar isso? Hart vai dizer, em última instância, sociedades modernas complexas sempre vivem numa tensão entre aquelas pessoas que internalizam as normas jurídicas e, portanto, obedecem à lei, internalizando o ordenamento jurídico e considerando aquele ordenamento jurídico como válido, como uma diretriz para a ação, e aquelas pessoas que não aceitam o ordenamento jurídico, que, portanto, o tempo todo ficam pressionando para que aquele ordenamento jurídico seja destituído da sua validade. Existe uma tensão em sociedades modernas, Hart vai dizer, entre esses dois grupos. Essa tensão é permanente. E Hart vai dizer que, em última instância, dada essa tensão em sociedades modernas, a única forma que nós temos de reconhecer quais normas jurídicas são válidas é observar o comportamento e a forma como os servidores, né, do Estado, né, cumprem as leis, cumprem as determinações judiciais. Então, em última instância, quem determina quais regras jurídicas são válidas em um certo ordenamento, quem determina, de certa forma, quem possibilita o reconhecimento da norma jurídica válida são os funcionários públicos que vão, a burocracia estatal que vai cumprir as regras jurídicas. Isso porque o Estado moderno vive numa eterna tensão entre o cidadão que aceita o ordenamento jurídico e o cidadão que não aceita aquele ordenamento jurídico. E essa tensão só pode ser resolvida por Hart se você considerar a regra de reconhecimento como uma regra que vai ser guiada pelo padrão de comportamento ou internalização do padrão de comportamento feita pelos funcionários da burocracia estatal. Essa é a ideia que Hart vai defender. Portanto, Hart, na minha visão, concluindo aqui a minha aula, inaugura uma outra forma de pensar a teoria do direito.
Pensar a teoria do direito a partir de Hart é pensar a partir do ponto de vista interno. E o teórico do direito, ele tem a função de descrever esse ponto de vista interno a partir do que Hart vai chamar de ponto de vista externo moderado. É a visão do católico que descreve os padrões de comportamento válidos para o judaísmo, mesmo sem aceitar a fé judaica. Essa é a ideia do ponto de vista interno. E, portanto, para Hart, que vai refundar o positivismo jurídico a partir desse modelo, o positivismo jurídico vai consistir em todo o sistema jurídico em que a validade jurídica de uma determinada norma depende exclusivamente da sua fonte e não do seu mérito. E como eu determino a validade de uma norma jurídica? Por meio das regras secundárias e, sobretudo, por meio da regra de reconhecimento, que vai determinar quais normas jurídicas são válidas e quais são inválidas. A regra de reconhecimento não vai criar uma regra que vai fazer com que o direito dependa do seu mérito. O direito, na verdade, segundo Hart, seguindo a tradição positivista refundada a partir da virada metodológica que ele vai propor, ele vai pensar o direito, as normas jurídicas válidas vão depender exclusivamente da sua fonte social, ou seja, a regra de reconhecimento determina, sem considerações de conteúdo, pelo menos a princípio, quais normas jurídicas do ordenamento são válidas. Essa é a tentativa de Hart de refundar o positivismo jurídico, uma das tentativas mais importantes da história e que continua até hoje sendo talvez a teoria mais importante do positivismo jurídico já escrita na sociedade ocidental. Aqui algumas referências que eu utilizei para preparar o texto, o livro do Hart, naturalmente, e outras referências. Eu agradeço pela atenção de vocês, obrigado mais uma vez, e espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, nós conversamos ou por e-mail ou durante a aula síncrona. Muito obrigado e até a próxima.